Brasil, desde 1990, nós temos uma lei que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que veio aí exatamente regulando as relações entre consumidor e fornecedor, mas já considerando uma relação de desiguais, seja pelo poder econômico, seja por uma questão aí de conhecimento técnico sobre produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo. Se a gente olha a população brasileira e percebe, não é, que praticamente 152 milhões têm acesso à internet e outros 50 milhões não têm, e na realidade quem tem o acesso tem de forma precária, a gente não pode dizer que se trata de um grande avanço. Sem dúvida, uma das principais conquistas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar de que muita gente não sabe que ela existe, não sabe o que ela defende ou ela protege, e também é uma legislação que ainda falta muito trabalho no Congresso para que ela desça, né, que ela faça sentido no cotidiano da gente. E o Brasil é o 6º país com maior vazamento de dados. Isso é um absurdo, né, considerando a importância que a gente tem, inclusive, para a economia, ao mesmo tempo com a necessidade de gerar mais emprego, e esse emprego digital, mas que seja num ambiente seguro, né? É por aí, Silvio. Eu entendo que nós tivemos aí o Marco Civil da Internet, né, que veio um pouquinho antes da questão da Lei de Proteção de Dados, mas ainda muito principiológico, né? E no Brasil precisando algo que entrasse realmente na prática. Né? A Lei de Proteção de Dados, um grande avanço, mas como você disse, ainda falta aplicação e, mais do que isso, fiscalização dela. Nós estamos tendo aí muitos consumidores que estão sendo lesados, né? Exatamente porque você tem aí os seus dados vazados hoje, por exemplo, inclusive de órgãos públicos, onde você tem aposentados, pensionistas que estão tendo empréstimos consignados feitos sem sua autorização, né, por conta de vazamento de dados, o que tem ampliado muito, inclusive, as reclamações no PROCON, que hoje, em maior número, acabam sendo contra bancos exatamente por essa violação de dados. As questões contratuais, né, quando que se imaginava no passado que a gente iria assinar um contrato virtualmente, né? Então isso precisa estar regulado para que de fato a gente diminui essa questão do vazamento de dados e dar condições, né, para que os consumidores com maior ou menor poder aquisitivo possam ter acesso de ferramenta digital, né? Porque o que é isso? Uma coisa é quem tem um certificado digital e assina um contrato. A outra coisa é aquele que tem a sua assinatura ali simplesmente digitalizada, né, de uma forma manual. Então são contrapontos aí que hoje existem no dia a dia do mercado de consumo e que precisam de regulação para não deixar o consumidor nessa situação tão vulnerável. A legislação é avanço, né? Mas se a gente for falar de consequências, assim, a gente está cada vez mais caminhando para esse mundo do trabalho digital, das relações humanas no digital, mas o acesso ao mundo virtual no Brasil ainda é muito restrito. Não só na quantidade de pessoas que ainda não têm acesso, que ainda não são usuários digitais, mas também na qualidade do serviço que as empresas prestam. Né? Assim, um celular não é barato. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o que o Brasil passou, eu estou falando da família média, da classe média baixa, das famílias empobrecidas, né? Que passamos nos últimos 2 anos dificuldade de manter o trabalho. Né? O quanto que isso tocou, por exemplo, a vida de nós, mulheres, né? Que tivemos que reduzir carga horária, mas isso também impactou na redução da renda. E aí, muitas mulheres tivemos que reinventar a nossa forma de se inserir, de nos inserirmos no mercado de trabalho. Ou até mesmo em casa, cuidando da casa, das filhas, dos filhos, da mãe, da tia mais velha, ter que trabalhar e ter um segundo trabalho ali digital para poder segurar, para poder manter a casa. Então, assim, a gente precisa falar de regulamentação, a gente precisa falar dessas conquistas legais, mas a gente também precisa falar desse lugar do mercado que também precisa oferecer equipamentos acessíveis no preço, na qualidade e na qualidade da banda. Primeiro que a gente perde negócio quando a gente não consegue se conectar. E segundo,
que aí tem um componente também que é da saúde mental. Isso. Quando você falou dessas relações digitalizadas e colocou a questão da mulher, né, muitas de nós tiveram problemas com a saúde mental exatamente porque quando você está no seu lar fazendo a execução do seu trabalho, há essa confusão do trabalho com o espaço de casa, né, o que faz com que você até trabalhe muito mais horas do que o habitual, né, e essas relações daquilo que é da empresa, o que é privado, né, que vai se misturando. Então não se imaginava também no passado que, por exemplo, eu na fila do mercado poderia estar resolvendo problemas do meu trabalho, porque eram como se fossem limitadas, das 8 às 12 eu estava lá no trabalho, das 14 às 18. Agora não, eu estou quase que 12, 16 horas por dia trabalhando. Então isso tem causado muitos prejuízos para a saúde mental. Nós ainda temos aí passos grandes a dar no sentido de você ter um controle maior dessa ferramenta. Principalmente quando a gente leva também pela essa questão dos algoritmos aí racistas, isso é uma coisa muito grave, né? Nós tivemos aí plataformas digitais que tiveram, infelizmente, aí a situação de você colocar lá no sistema de busca, né, cabelo feio e aparecer, né, a pessoa negra. Há uma situação hoje de organização interna, né, dessas plataformas virtuais, né, que direcionam para isso. Pois é, eu tô em total acordo contigo, assim, não tem como manter anonimato e gerar segurança. A gente está num país e num mundo racista. Se já era difícil antes, não é, sem esse mundo digital todo, identificar como o racismo opera no campo digital, o anonimato, ele propicia com que essa violência na internet ela se perpetue. Malala, né, lá no Paquistão, ela criou um pseudônimo para falar sobre a condição da menina do direito à educação. O sobrenome era Gul Makai. E é interessante isso dos pseudônimos, né? Porque tem uma coisa aí do anonimato para não se expor e não sofrer uma represália, inclusive com risco de morte, né? E olha o que aconteceu com Malala. Mas esse anonimato, esse pseudônimo, levava para uma luta por direitos. E, na realidade, no campo da internet, o anonimato cria figuras que não existem. Assumir a nossa identidade na internet, ter nossas contas registradas com o CPF, nos dá a condição de identificação, de uma certa igualdade no debate, mas também a gente precisa ser responsável pelo que a gente diz. Né? Porque eu posso ter e devo ter o direito à liberdade de expressão, mas a minha liberdade não pode ferir a sua existência ou a existência de um coletivo. E defendo muito também a responsabilização dessas plataformas virtuais, né? Que é algo que começou a ser feito, mas ainda de uma forma muito lenta para uma resposta, né? Seja para retirar e ao mesmo tempo para essa identificação de quem está por trás dessas ofensas. A questão da inteligência artificial, algo que, por um lado, pode ser considerado bom no sentido de aquilo que te interessa está mais próximo, né, de você, mas por outro lado também ela tem gerado alguns danos quando nós falamos aqui na pessoa do consumidor, por exemplo, de ele adquirir hoje produtos que jamais ele imaginou em adquirir exatamente por conta desse monitoramento constante e usar esses dados exatamente para ti a todo tempo oferecer produtos, oferecer serviços, o que tem gerado muita questão do endividamento das famílias. Na própria lei de proteção de dados, ela proíbe com que dados sensíveis sejam compartilhados entre as empresas, vem novamente aí essa questão da importância de ter um controle contra o vazamento de dados. A minha opinião sobre isso é o seguinte: o problema não é a tecnologia, mas é a programação e o uso, o que é que a gente faz dela, né? Com inteligência artificial, por exemplo, criar uma plataforma que conecte mulheres que oferecem serviços, por exemplo, com outras mulheres que precisam contratar serviços numa relação de segurança, numa relação de solidariedade, e aí a gente estabelece laços de humanidade, de um feminismo que toca a gente no cotidiano. Mas outra coisa é colocar, por exemplo, esses chatbots para disparar fake news. O feijão de corda que a gente tem aqui para abrir não está na tecnologia,
mas está na ética humana que controla a tecnologia. Veja que coisa maravilhosa, né? Com inteligência artificial, um médico, uma médica poder operar alguém de uma distância de quilômetros, né? De países, né? De a gente poder conectar ou transmitir revoluções ou evoluções cotidianas num determinado lugar que ninguém sabia que existia, levando a outro, né? Acho que aí tem essa discussão, assim, a gente quer a tecnologia, né? Para quê? Como é que ela desce para o mundo do trabalho? A gente olha muito para a Europa, né? A gente pensa em França, em Alemanha, a gente pensa na Inglaterra, como lugares, ou na Suécia, como países de um certo bem-estar social, apesar de que a Europa também tem passado por tantas transformações no mundo, inclusive recebendo o que ela causou nos outros continentes, mas também de pobreza, de desequilíbrio, mas ainda são lugares, né, territórios nacionais, em que a segurança do trabalho, né, os direitos trabalhistas, tem uma certa guarda. Mas o que a gente tem chamado de uberização do trabalho, né, ou precarização do trabalho, chega com muito mais força no Brasil nesses últimos praticamente 6 anos. O desmonte da legislação trabalhista, prefeituras, inclusive, adotando um sistema de incentivo à juventude a ser entregadora na bicicleta, em cima de uma bike, 10, 12 horas por dia, carregando 15, 20 quilos nas costas, em ruas que não têm a proteção, não têm a segurança com ciclovias ou ciclofaixas, né, em que ela possa transitar com segurança, e a gente sabe que a remuneração não é equivalente ao esforço, à intelectualidade, ao que essa pessoa poderia, de fato, estar entregando à sociedade. Concordo com você, Silvia. Quando a gente tem essa questão da precarização do trabalho, eu falo quanto ela é ruim para o trabalhador e quanto ela é ruim para o consumidor. Um exemplo muito prático no nosso dia a dia, né? Quem de nós aí não já teve a situação de tocar o telefone e você vê ali que é um robô, não é uma pessoa, né? E isso, na verdade, incomodar muito, né? Incomodar quem está recebendo essa chamada, que é o consumidor, e por outro lado é um posto de trabalho que foi retirado do mercado. E como você disse, das condições de trabalho, né? Hoje, quando você pega um entregador que ele faz essas entregas e ele não tem uma relação trabalhista, quer dizer, se ele sofre um acidente, né, ele fica parado às vezes para o resto da vida, o que gera uma situação social muito grande, né? Então você tira do ponto de vista trabalhista, leva para o campo previdenciário, né, um custo para o Brasil que é muito mais alto, né, sem dar uma dignidade para a vida desse trabalhador. O grande marco para tudo isso é o Estado, né, entendendo da importância que sim, fazer novamente essas alterações na legislação trabalhista, né, e fazer com que o ser humano de fato tenha essa dignidade no seu ambiente de trabalho. Entendo e defendo, né, essas transformações digitais, mas penso que o ser humano aí é insubstituível em várias funções. Então, seja na qualidade de consumidora, seja na qualidade de trabalhador, nós precisamos aí desse tratamento humanizado. Acho que você me lembrou uma coisa, assim. A gente tem falado muito sobre emergência climática e sobre justiça climática. E isso também tem tudo a ver com tecnologia, né? Porque um país que hoje quer ser inovador, né, tecnológico, é um país que olha para a sua população como pessoas e não como máquinas descartáveis. É um país que entende que é preciso ter um ambiente com a legislação segura, que permita a essa pessoa o seu crescimento, o desenvolvimento e o estabelecimento da sua vida em segurança e com felicidade. As pessoas precisamos ser felizes. As mulheres negras, que são a base da nossa pirâmide brasileira em todos os sentidos, precisamos performar felicidade. E a felicidade também vem pelo trabalho. E o trabalho no campo digital tem sido a saída, a porta de saída, de muitas mulheres que se encontravam em situação de violência doméstica. Mas ela não pode sair de uma situação de violência para entrar noutra.
Nós vivemos, de acordo com a nossa Constituição Federal, num Estado democrático de direito, em que, na verdade, o direito termina quando começa o direito do outro. Então, isso nós precisamos aí ter muito claro para que a relação entre as pessoas possa existir sempre com respeito.